inscritos no programa Melhor em Casa em uso de sonda nasoenteral ou em uso de gastrostomia, ou seja, 33% de paciente em uso de terapia nutricional em domicílio, tá bom? E nós temos 31% dos nossos pacientes em suplementação oral. Aí vocês podem ver que nós temos 47,6% acometidos de lesão por pressão, mas um número menos expressivo em suplementação oral, dado que a diferença dos graus de escadeamento dessa lesão por pressão, tá bom? Os nossos nutricionistas vão avaliar a necessidade ou não do suplemento fornecido pela SEMA, mas todos são acompanhados e monitorados nutricionalmente pelos nossos profissionais. Ainda falando sobre o perfil dos nossos pacientes atendidos pelo programa Melhor em Casa. A grande maioria expressiva são de jovens, adultos e idosos, 453 pacientes do censo de fevereiro. Desses, nós temos uma equipe especializada em acompanhar os pacientes oncológicos, tá bom? Com cuidado e especialmente para os cuidados paliativos, tá? Nós temos 58 pacientes. E os pacientes da base glicante, que são os nossos pacientes pediátricos. Nós temos bebês, crianças, até adolescentes aí, acompanhados pelo programa Melhor em Casa, com diversos tipos de patologias e acometimentos que levaram ao estado de acamado desses pacientes. E agora falando um pouquinho sobre as atribuições do nutricionista dentro do programa Melhor em Casa, né? O Ministério da Saúde tem um material imenso, maravilhoso, né, que nós podemos utilizar. Nós temos o caderno, de atenção domiciliar, volume 3, é específico sobre a terapia nutricional em domicílio. Então é sobre isso que a gente vai pincelar um pouquinho, mas está disponível para vocês no site do Ministério da Saúde e é muito interessante e pertinente para a nossa atuação profissional, estudantes de nutrição, tá bom? Para vocês também. Quando nós adentramos, né, a residência do paciente, o olhar do nutricionista, ele envolve toda a questão do domicílio, do cuidado, da história patológica, tudo isso que vai nos ajudar na nossa avaliação nutricional, tá bom? Nós utilizamos métodos objetivos e subjetivos, a história global, antropométrica, laboratorial e o exame físico. Pode passar, por favor. Tá bom? A história clínica desse paciente, através do prontuário, o relato do cuidador, né? Todo o relatório médico de internação, tudo isso vai servir como ferramenta para que a gente possa ter os dados necessários para o cuidado da intervenção nutricional. A história socioeconômica, os conflitos familiares, né? Tudo isso a gente adentra, a gente presencia e tudo isso vai influenciar no nosso tratamento nutricional também. E a história dietética desse paciente. Mas o que é um desafio para o nutricionista na atenção domiciliar é a avaliação antropométrica. Porque qual é o perfil dos nossos pacientes? São pacientes acamados, muitas vezes neuropatas, sequelados, né, de traumas, são pacientes acamados, atrofiados, que eu não vou conseguir dimensionar o peso, a estatura, vou ter dificuldade para estar aferindo as medidas desse paciente, mas dentro das nossas limitações, os nossos nutricionistas, eles fazem a avaliação nutricional desse paciente. Nós temos algumas ferramentas, pode passar. Tudo isso no nosso manual, viu, do Ministério da Saúde. Nós temos as fórmulas de Schulé, de 1985 e 1988. Nós utilizamos através da altura do joelho, circunferência do braço, circunferência da panturrilha, e nós vamos fazer a estimativa de peso e estatura desse paciente. Isso já vai nos dar um norteamento. Nós não vamos fechar o diagnóstico nutricional, mas juntando todos esses outros fatores, os diagnósticos, todas as informações desse paciente, a gente vai conseguir fechar um diagnóstico nutricional mais aproximado, tá bom? Essas são as fórmulas que a gente vai usar, a gente tem várias formas de acordo com cada momento pertinente que a gente vai estar utilizando, tá? Para esse paciente. A estimativa de altura também. E o que é
interessante que nós também utilizamos para esse paciente é a estimativa de perda de peso, porque muitas vezes o paciente ele não está com aquele grau de desnutrição manifestado, mas ele vai ter um percentual de perda de peso significativo e nós avaliamos. Nós vamos fazer o peso estimado na medida do possível, o peso real, e a gente também vai coletar o peso usual desse paciente. E através disso a gente vai estar diagnosticando o paciente em risco nutricional, talvez não uma desnutrição instalada, e aí a gente já pode estar intervindo nesse paciente, diminuindo aquele perfil de desnutrição. E após realizar a avaliação nutricional, né, a gente vai estar definindo então a necessidade energética desse paciente, claro, o que nós podemos utilizar, a fórmula de bolso, e a gente vai ajustando conforme a nossa realidade, conforme o que o paciente foi evoluindo, a gente vai encontrando aí o valor energético total, onde então a gente vai estar calculando as necessidades energéticas desse paciente, que muitas vezes vai estar utilizando a via de alimentação enteral, uma GTT, daí a gente vai entrar com uma terapia nutricional com esse paciente. Aí vai os nossos nutricionistas fazerem a prescrição e vão lá para a SEMA, são os nossos nutricionistas atuantes aí também. O nutricionista no ambiente domiciliar, ele é responsável também por avaliar toda a condição que vai estar envolvendo a manipulação, a conservação. Mexi. Pronto, está funcionando. Ele vai avaliar todas as condições da nutrição desse paciente. Ele vai avaliar a água que esse paciente vai estar ingerindo, ele vai estar orientando o cuidador como fazer com que a oferta dessa água seja segura para esse paciente. Ele vai estar avaliando, pode passar, o armazenamento da dieta enteral, o local onde é armazenado, o local onde é manipulada a dieta enteral, os cuidados higiênicos sanitários, vai estar orientando o cuidador relativamente a esses cuidados, e tudo isso é um treinamento contínuo. Através de cada visita vai tendo esse feedback e ensinando e orientando esse cuidador para prestar o melhor cuidado para esse paciente, tá? E claro, nós vamos ter as intercorrências, né? E de acordo com cada uma delas, a gente vai ter que ajustar a nossa conduta. Ok. E eu queria frisar muito a questão da humanização do nosso cuidado, né? Porque a gente não olha a doença, né? A gente olha o ser humano, que é um pai, que é um filho, né? Por isso que é importante esse vínculo e o amor no nosso trabalho, que vai fazer toda a diferença do cuidado. E o paciente, ele, dependendo do seu grau perceptivo, ele vai perceber o seu amor, o seu cuidado, o seu interesse na reabilitação do paciente, o cuidador vai perceber isso, e isso vai aumentar ou diminuir a confiança dele no seu trabalho também. Por isso a gente vai falar depois do nosso intervalo, frisando mais da humanização no cuidado. Tá bom? E eu queria finalizar aí com essa foto da nossa nutricionista, da nossa equipe de oncologia, aí com a nossa paciente, tá? A importância da gente ter esse vínculo, a gente ter esse olhar do amor, da humanização, do cuidado e do servir. Isso vai ser muito importante e vai fazer a diferença no nosso trabalho, porque não vai adiantar nada a gente levantar de manhã, vir trabalhar se não for com amor e se não for para fazer diferença na vida das pessoas. E com essa fala, eu finalizo agradecendo a presença de vocês e a participação do momento.